Olá, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Ioná Ribeiro, esse aqui é o Conversando com o Tarô e hoje eu estou trazendo um vídeo diferente. Hoje eu estou trazendo 10 dicas para vocês, dicas de como destravar a sua vida através, da visão das cartas do tarô. Fica atento aí comigo que cada dica é um pulo do gato para melhorar aí o seu caminho, tá? Se você chegou aqui agora, primeira vez que você está aqui no canal, bem-vindo ao Conversando com o Tarô. Fique até o final, porque eu tenho certeza absoluta que o universo trouxe você aqui não foi por um acaso, trouxe porque uma dessas 10 dicas aqui, pode virar uma chave aí na sua vida, tá bom? Curte, compartilhe, deixa aí o seu like, ajuda a irmãzinha aqui do outro lado, tá? E vamos lá para as 10 dicas. A primeira dica que eu trouxe hoje, é através da carta do Mago. Essa carta aqui do Mago é a primeira dica. O Mago, ele fala sobre inícios, sobre ação. E ele diz o quê? O que ele representa nessa questão de destravar a nossa vida? Ele chama a todas as pessoas a sair do contexto de ficar só no planejamento. Vamos lá, vamos fazer com que aconteça. Você já tem o suficiente na sua mão. Então vamos colocar em prática aquilo que você aprendeu até aqui? Não perca mais tempo, esperando um pouco mais. Faça agora, comece agora. Às vezes a sua iniciativa está travada e aí você não está ali sentindo aquele impulso para começar o que você quer tanto começar na vida, aquilo que você tanto se planejou. Use recursos que você já tem, tais como força de vontade, tempo, E se você for fazer uma limpeza na sua casa, vou fazer um destralhe na sua casa, essa palavra é engraçada, mas destralhar significa o quê? Tirar aquilo que está no meio do caminho, que está te atrapalhando, Então, se você for fazer uma limpeza dentro da energia do Mago, já vai com saco, já vai com caixa, já vai com tudo, porque aí você já vai fazendo aquela limpeza geral, destralhando toda a sua casa, limpando tudo aquilo que você nem usa mais. Tá? Então essa é a energia do Mago, a energia da ação, a energia do começo. O que eu preciso fazer? Para eu receber coisas novas, eu preciso destralhar as coisas velhas. Então o Mago te convida a fazer essa limpeza, tanto no seu mundo físico, quanto no seu mundo espiritual e quanto no seu mundo emocional. Vamos fazer essa limpeza geral aí, chama o Mago junto que ele vai ajudar, tá bom? A segunda dica vem do Imperador, da carta do Imperador. O Imperador aqui para você. O Imperador já fala do que é organizado, daquilo que a gente precisa colocar, no seu devido lugar. O Imperador, ele já deixa bem claro aquilo que você tem que organizar, que você tem que deixar bem certinho no seu lugar. Estabeleça regras bem claras. Destralhe a bagunça de talvez, Destralhe aquela bagunça de talvez. Espera aí, eu vou deixar isso aqui e daqui a pouco eu mexo, daqui a pouco eu faço. Esse daqui a pouco nunca chega. E o Imperador, ele convida você a você decidir sair desse talvez, Defina categorias. Se você tiver uma questão de limpeza da sua casa, de arrumação da sua casa, defina categorias. Que são categorias, Ioná? Categorias de doar, de vender, de lixo e de manter. Defina aquilo que você vai, qual é o destino que você vai dar para as coisas que você irá tirar. Você vai doar para alguém, você vai colocar no lixo, você vai manter, porque você ainda vai usar, você tem certeza que você vai usar, ou você vai vender, Pode ser a opção vender também. Isso aqui eu não quero, eu vou vender, vou fazer um brechó. Desculpa. E aí você está ali você está movimentando a energia de destralhar aquilo tudo ali que está te atrapalhando na sua vida, tá bom? A terceira dica é a carta do Papa. A carta do Papa fala do espiritual também, da limpeza espiritual, da necessidade da limpeza espiritual. Busque o conselho sábio, destralhe a teimosia e o isolamento. Pergunte a si mesmo, o que a minha sabedoria interior mediria sobre essa situação? Se você tem alguma situação para resolver, se você tem algum questionamento dentro da sua cabeça,
Você vai lá dentro da energia do Papa, dentro dessa energia do Papa, às vezes você está aí com diversas questões que você precisa destralhar na sua vida. Confiar mais em si. Essa carta fala na confiança. Confiar mais em você e em sua intuição. O Papa, ele é a intuição, assim como a papisa também é a intuição, né? Então, é ouvir mais você. E para também se ouvir, a gente necessita também se limpar. A gente precisa também, né? Já viu situações que acontecem minúsculas, que em outro tempo seriam um estopim para a gente sair discutindo e brigando? Isso é que são situações que você precisa, ó, chega para lá, eu tenho coisas mais importantes na minha vida para eu poder me preocupar, não vou me preocupar com coisa pequena, não vou gastar a minha energia com coisas minúsculas que não vão fazer diferença na minha vida. Essa é a questão do destralhe na vida espiritual, é ouvir mais a sua intuição, fazer com que você esteja mais voltado para o seu eu interior, ao invés de ficar mais preocupado com as coisas externas, tá bom? Vamos lá para a dica 4, que é a carta do carro. A carta do carro fala do controle, mova-se com foco, destralhe a distração e a indecisão. Escolha uma área de sua vida ou uma área do seu cotidiano. Exemplo, você vai arrumar a sua casa? A gente está aqui trazendo o contexto também de limpeza, de destralhe, de casa, de arrumação, de organização. Começa por uma parte na sua casa. Uma gaveta, uma cômoda. E só pare quando você terminar. Pegou aquela gaveta, pegou aquela cômoda para arrumar, só termina, né? Só acaba tudo, só dê um fim quando você terminar aquilo tudo ali. Tudo que você se propuser em fazer, você faça até o final. Cada vez que você não fizer e que você procrastinar, é mais uma coisa que você deixou no meio do caminho. Então a carta do carro fala isso, olha, tenha um foco, tenha uma direção. Você vai pegar a despensa, estou dando um exemplo, você vai pegar a despensa para arrumar, você começa do início ao fim. Limpa tudo, arruma tudo, começa cômodo por cômodo, destralha, joga as coisas fora, o que não presta, vê o que está com data de validade vencida, não deixe lâmpadas queimadas na sua casa. Isso tudo faz com que a energia da sua casa também fique com uma energia boa, né? E destrave inúmeras coisas na sua vida também, tá bom? Nós vamos para a dica 5, que é a carta da justiça. Fala do equilíbrio e da honestidade. Avalie com honestidade, destralhe as desculpas e a autoilusão. Seja imparcial sobre algo que deve sair ou ficar na sua vida. Qual o peso real que isso faz na sua vida? Qual a necessidade de você manter isso na sua vida? Seja sincero com você, as coisas que você precisa soltar, as coisas que você precisa liberar, as coisas que você precisa tirar da sua vida para que tenha o seu equilíbrio perfeito, mantenha o seu equilíbrio de pé, né? O que você precisa soltar? Ser honesto com você, ser honesto. Eu preciso liberar, né? Eu preciso liberar perdão para alguém, eu preciso liberar as questões de finanças que eu consumo muito, eu gasto muito. Nossa, isso no final do mês está me trazendo, né, um peso muito grande, então eu preciso liberar isso, coisas que eu não necessito na minha vida. Então seja honesto, tanto na sua casa, quando você for limpar, quanto na sua vida, quanto nas questões da sua vida. O que você precisa abrir mão, né, deixar ir. E aí vamos para a dica 6, né? A dica 6 é o pendurado, ó. Aqui é enforcado, mas para mim ele não está enforcado, então eu digo que ele é o pendurado, tá bom? E essa carta, ela fala do quê? De ter uma visão diferente das coisas, ter uma mudança, né? Para que a gente veja a vida de uma forma diferente. O pendurado fala sobre mudar a perspectiva, mudar o seu olhar em relação às coisas. Destralhe os velhos padrões dentro de você, do desapego. Olhe de cabeça para baixo. O que você ganha ao se desprender
das coisas, o que você ganha ao se desprender do que é material, do que não faz mais parte da sua vida, né? De sentimentos bagunçados, de pessoas que já não estão trazendo nenhum tipo de benefício para você, de lugares que você já não deve ir, de inúmeras coisas que você tem que se desprender aí. Faça um sacrifício, ele fala desse sacrifício, faça um sacrifício consciente de algo material para ganhar uma leveza. O que você tem que liberar aí? Qual o tipo de sacrifício que você tem que liberar, né? Um dos sacrifícios que eu tenho que fazer por mim mesmo é exercícios. Esse é um exercício. Então, eu me coloco nessa posição aqui e trago esse exemplo aqui para vocês. Por quê? Porque é um sacrifício para mim, mas eu preciso disso. É uma leveza para minha vida. É um custo-benefício para minha vida. Me traz saúde. Então, essa é a questão do sacrifício. O que eu preciso me sacrificar para poder me beneficiar de alguma coisa? Às vezes é um destralhe de lembranças, destralhe de coisas que estão dentro da sua casa, que já não está nem fazendo mais sentido na sua vida. Você já está lá na frente, anos-luz, e aquelas coisas ainda estão ali, né, te trazendo memórias, te trazendo lembranças e não fazendo você ir para frente, pelo contrário, fazendo com que você vá para trás. Então faça alguns sacrifícios. Eu dei o exemplo aqui do meu sacrifício de fazer exercício, porque realmente eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer, mas existem outros tipos de sacrifício que você pode fazer, né? Sacrifício que a gente fala é sacrifício pro bem, tá bom, pessoal? Então, para você fazer, para trazer uma benfeitoria para você, tá? Vamos lá para a dica 7. A dica 7 é a carta da morte. Ela fala sobre fins e começos, né? Esse arcano é o arcano da limpeza, né? É o arcano da limpeza geral mesmo, né? É uma limpeza profunda. Destralhe o que já acabou na sua vida. Destralhe, destrave tudo aquilo que já acabou na sua vida. Coisas, hábitos ou mesmo amizades, né? Coisas que você compra e que você não usa. Às vezes a gente compra desnecessariamente, leva para casa, aquilo fica lá, né? Pegando espaço, pegando poeira, a gente não usa, não doa, não vende e continua lá. Então, faça esse destralhe com a carta da morte, de liberar, de deixar ir embora, abrir espaço para coisas novas. Permita o fim para que o novo chegue até você, tá bom? Carta 8, que é a carta do diabo, tá? Deixa eu tapar aqui, porque essa carta aqui, ela não pode aparecer, tá? Essa é a carta do diabo. E o que ele traz aqui? Pessoal, isso é só um simbolismo, tá? Não fiquem apavorados com o nome, não. Para quem não conhece, existem nomes das cartas do tarô que deixam, às vezes, as pessoas preocupadas, mas é só um nome. É porque a carta, ela fala sobre coisas mais profundas do que simplesmente o nome, tá? Ela fala sobre isso. Identifique o que é tóxico para você. Quais são os pontos que tá te fazendo mal, que tá te sufocando? Pode ser pessoas, ambientes, situações, inúmeras coisas que estão aí te fazendo mal, né? Destralhe o materialismo. Essa carta fala do materialismo também, do apego, do apreço, né? Do apego mesmo material. E o consumo excessivo, ela fala sobre isso, o consumo excessivo, a compra excessiva, aquilo que é excesso na sua vida. O que você compra ou guarda por impulso, insegurança ou obrigação. Liberte-se das correntes do ter. Esse é o convite dessa carta para você. Liberte-se daquilo que você não precisa mais guardar. Tire essas correntes de você. Faça uma limpeza no seu armário, faça uma limpeza no seu closet, faça uma limpeza, né, na sua casa. Olha, eu não uso inúmeras coisas disso aqui, então doe. Deixe ir, né, para que o novo chegue até você. Você também não vai se desfazer de algo que você usa esperando que o novo chegue. Tudo bem, se você quiser, show de bola. Mas reavalie aquilo que você não use, tá? Coisas tais como... às vezes a gente fica guardando perfumes, batons,
maquiagens, mulher faz muito isso, né? Perfume, batons, maquiagem, tudo que já passou da validade, que já deixou de ser usado, que tá ali só acumulando poeira, e aí tá nessa questão. Essa é a hora da chamada do destralhe, de você limpar e deixar embora, joga tudo fora, entendeu? E aí você fica pronto para comprar o novo, mas compre dentro da carta 15 que eu falei, né? Compre com ordem, com organização, não precisa de excesso. Eu tenho aprendido muito isso, a não exceder os meus limites. Eu antigamente, vou dar até abrir um parênteses aqui para vocês, antigamente eu tinha não sei quantos perfumes, hoje eu tenho um só, quando ele termina eu compro outro. Eu comecei a olhar a questão do minimalismo, né, de trazer o minimalismo para a minha vida. O minimalismo não é você ficar sem nada na vida, não, é você viver com o suficiente para você. E é isso que essa carta faz, esse convite, né? Viver com o suficiente, tirar o excesso da sua vida, tirar aquilo que você está gastando demais. Tem uma torneira aberta e aí está fazendo com que você perca mais ainda, tanto energia quanto financeiro, tá bom? Nós vamos aí para a carta 9. A carta 9 é a carta da torre, a carta da desconstrução. Essa é a carta da desconstrução. O que precisa ser desconstruído na sua vida? Desmonte estruturas que são falsas na sua vida. Destralhe as ilusões e as fundações fracas, né? Às vezes o destralhe vem de forma repentina, às vezes ele vem sem nem você esperar. Situações que você acha que está muito sólida, que está muito verdadeira, que está muito consolidada, e às vezes acontece um vendaval, acontece uma destruição, tudo vem por água abaixo. E aí você se entristece com aquela situação, se entristece com aquelas pessoas, se entristece até com você mesmo. Quando tudo passa, você vai olhar e vai falar assim, caramba, não tinha nada sólido ali, agora que eu tô vivendo o melhor da minha vida. Eu tiro também por experiência minha, eu tive essa carta foi muito presente na minha vida, quando eu tive essa destruição total, mas eu não tinha nada sólido. E aí agora as coisas começaram a acontecer de uma forma mais segura. E é isso que essa carta fala. Se libertar das ilusões. O que você está se iludindo aí do outro lado? Com pessoas, com situações? O que você não está vendo que é real na sua vida? Não tente segurar o que está caindo. Às vezes já tem coisa aí que você está aparando e que você está aí, né, suportando um monte de coisa e já está se destruindo por si só. E você está carregando esse peso aí. Deixe que se vá para reconstruir o melhor, tá bom? Essa é a chamada aqui da carta da torre para você, tá? Vamos lá para o último... a última dica aqui para vocês, né, para esse destrave, esse destralhe aí na sua vida, tá? Liberar essas coisas que já não fazem mais parte do seu dia. A carta do julgamento, ó, deixa eu tapar aqui também. A carta do julgamento, ela faz um convite, né? Um convite ao perdão, o deixar ir de mágoas, destralhe a culpa, os ressentimentos, muitas coisas guardadas. Perdoe o passado e libere essas energias, né? Para que você viva aí, tenha uma fluidez na sua vida. É isso que às vezes a gente precisa fazer. A gente precisa arrumar tanto o nosso lar, quanto a nossa vida, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito, quanto a nossa espiritualidade. A gente precisa organizar uma gavetinha por vez. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, eu tenho tantas coisas para organizar na minha vida. Abra uma gaveta por vez, organize uma, depois você fecha, vai lá, faz no seu tempo, mas faça. O importante é você fazer. Então, se você conseguir colocar esse destralhe na sua vida em 2025 ainda, para que 2026 comece um ano totalmente diferente, eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre o ano de 2026, sobre a energia do ano de 2026, então que vocês possam, né, dar esse start aí e liberar vocês aí, tá bom? Lembre-se, né, eu escrevi até uma frase aqui para vocês, o tarô não faz o trabalho para você, né, ele ensina o caminho, ele não faz o trabalho para você, ele ensina o caminho para você melhorar, tá? Qual o arcano que vocês
que eu falei aqui para vocês que mais ressoou com vocês aqui no vídeo. Deixa aqui para mim, aqui nos comentários, tá bom? Se vocês não souberem, volte o vídeo de novo, vai lá ver o nome e escreve aqui qual arcano e qual a área da vida de vocês precisam destravar e destralhar. O que vocês têm que liberar aí? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber, tá? Espero que essas 10 cartas tenham feito aí sentido para vocês, né? E que tragam uma leveza e uma clareza para a vida de vocês. Gratidão por ter ficado até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu like e de se inscrever para próximos vídeos quando eu colocar aqui no YouTube, tá? Grande beijo, gratidão, fiquem com Deus.